10 maiores dinossauros da história. Desde sua descoberta no século XIX, os dinossauros têm fascinado o mundo. Os indícios de que os dinossauros habitaram a Terra estão em todo o mundo. Ossadas são encontrados por paleontólogos em todos os continentes. Alguns eram tão longos que as dimensões de seus fósseis são difíceis de acreditar. Veja agora os top 10 maiores dinossauros. 10. Carcharodontossauro. Seu nome significa réptil com dente de tubarão e refere-se aos seus temíveis dentes afiados. Ele viveu no período Cretáceo entre 113 e 93 milhões de anos, no local que agora é a África. Tinha quase 13 metros de comprimento e atingia 4 metros de altura. Seu peso era de cerca de 15 toneladas e seu crânio sozinho media 1,60 m de comprimento. Seus dentes rasgavam a carne de suas vítimas, fazendo com que sangrassem, tornando impossível sua sobrevivência. Suas garras serviam como facas afiadas, com as quais ele poderia pegar sua presa enquanto ele as matava. O Carcharodontossauro tinha uma velocidade de 25 milhas por hora, ou seja, poderia alcançar e matar qualquer coisa. 9. Giganotossauro. Como a maioria dos grandes carnívoros, este dinossauro viveu no período Cretáceo entre 99 e 96 milhões de anos atrás, na Argentina. Media 12 metros e 80 centímetros de comprimento, quase 4 metros de altura, e pesava 8 toneladas. Seu crânio chegava a 1,50 m e era tão grande para supostamente se alimentar de presas do tamanho de tiranossauros. No entanto, ele tinha uma fraqueza: velocidade. Você consegue perceber essas pernas grossas? Isso é porque seu fêmur era maior que sua tíbia, tornando um animal bastante pesado e incapaz de correr com grande velocidade. É por isso que ele é considerado um predador de emboscada. 8. Plesiosaurus. Esses répteis marinhos eram uma família de dinossauros que viveu durante o período Jurássico e Cretáceo. Seus maiores membros chegavam a 15 metros de comprimento. Eles são descritos como animais com corpos de tartaruga e cabeças de cobra. Eles tinham nadadeiras que os moviam para cima e para baixo verticalmente, dando a impressão de que estavam voando dentro da água. Esta aparente parcimônia não os impedia de mergulhar em cerca de 300 metros de profundidade. Sua alimentação consistia em peixes, lulas e, às vezes, outras espécimes menores da sua espécie. Todos os fósseis desse animal foram encontrados na Ásia e na América do Norte. Acredita-se que eles habitavam os mares perto dessa região. Os paleontólogos dos continentes assumiram que eles botavam ovos, até que um plesiosauro fêmea foi encontrado com um feto dentro. Agora sabemos que eles davam à luz como mamíferos. 7. Pliosaurus. Não é uma única espécie de dinossauro, mas sim uma subordem de dinossauros marinhos, cujos maiores membros tinham 15 metros de comprimento e pesavam 45 toneladas. Não se deixe enganar por sua aparência. Apesar de parecer um simples peixe, tornou-se o predador mais terrível do oceano durante o meio e o final do período Jurássico. Ele usava sua mandíbula de 3 metros e seus dentes longos de 12 polegadas para pegar peixes, lulas e outros répteis marinhos. Sua mordida exercia uma pressão de 10 vezes mais forte do que a de um tiranossauro rex. Ele poderia até comer grandes plesiosauros. 6. Espinossauro. Seu nome significa lagarto com espinho, por causa de sua enorme abas nas costas. Vivia no período Cretáceo entre 112 e 93 milhões de anos, no que hoje é a África. Atingiu o comprimento de 19 metros, com 4 metros e 50 centímetros de altura e um peso de 12 toneladas. O crânio do espinossauro era o maior de todos os carnívoros, medindo 2 metros de comprimento. Mas acredita-se que foi mais equipado para comer peixe do que para caçar em terra. Suas patas traseiras agiam como remos quando estavam na água. A aba em suas costas como um leme e sua cauda se movia dando impulso para ele como um crocodilo. Acredita-se que entre seus dedos havia uma membrana semelhante às das patas de pinguins.
4. Brachiosauro. Seu nome significa lagarto dos braços. Isso porque, ao contrário de outros dinossauros de pescoço longo, esse tem os membros anteriores mais longos que os membros posteriores, dando-lhe esse aspecto vertical. A espécie viveu há 150 milhões de anos atrás no período Jurássico, no que hoje é a Europa, África e América do Norte. Media 26 metros de comprimento, 9 metros de altura e pesava 35 toneladas. Outra característica única em relação aos seus parentes é que sua cauda era menor do que seu pescoço. O braquiossauro gostava de ficar em duas pernas para comer as mais altas folhas das árvores. 4. Diplodoco. Assim como os grandes herbívoros, o diplodoco viveu durante o período Jurássico entre 155 e 150 milhões de anos, no local onde agora é a América do Norte. Ele atingiu um comprimento de 33 metros, uma altura de 7 metros e pesava 15 toneladas, o que é pouco para um animal desse tamanho. Suas patas dianteiras eram um pouco mais curtas que as traseiras, então seu corpo e pescoço tinham que ser mantidos em uma posição horizontal. Ele comia samambaias e algas de rio, para as quais ele tinha que submergir seu longo pescoço na água. Ele também engolia pedras, pois os ajudavam a digerir. Acredita-se que os diplodocos viviam em pradárias, mas botavam seus olhos na floresta. Eles tinham uma cauda enorme que terminava na forma de um chicote e se movia a uma velocidade de 746 milhas por hora. Isso foi uma arma mortal. Alguns paleontólogos argumentaram que apenas o som da cauda ao vento era usado como um sinal de alerta. Esses animais, depois que nasciam, nunca mais paravam de crescer até o momento de sua morte. 3. Mamenchisauro. Seu nome significa lagarto de Mamonchi, a cidade chinesa onde foi encontrado o primeiro fóssil. Descobriu-se que a espécie viveu 150 milhões de anos atrás no período Jurássico, o que é agora a Ásia. Tinha um comprimento entre 15 e 25 metros e uma altura de 25 metros. Seu peso é estimado entre 20 e 32 toneladas. O Mamenchisauro vivia em rebanhos e alimentavam-se das abundantes coníferas que existiam em seu habitat naquele período. Seus dentes tinham um formato de espátula que lhe permitira retirar as folhas que queriam sem dificuldade. 2. Sauroposeidon. O deus Poseidon era responsável pelos terremotos na mitologia grega. Então, o nome desse dinossauro significa lagarto que sacode a terra. Ele viveu no período Cretáceo há 112 milhões de anos atrás, onde agora é a América do Norte. Media 34 metros de comprimento, com 18 metros de altura e pesava 55 toneladas. Uma de suas vértebras sozinha podia medir 1,50 metros de comprimento. Sua cabeça era bastante pequena em comparação com seu corpo, senão teria sido difícil de segurar. Seus dentes também eram no formato de espátula, mas não lhe permitiam mastigar bem o tipo de folhas que ele ingeria. Então, acredita-se que o esmagamento desse alimento era feito no pescoço, onde ele havia acumulado pequenas pedras, bem como no estômago. O Sauroposeidon é o dinossauro mais alto já encontrado, mas não era necessariamente o maior dinossauro, porque outros ganham em peso e comprimento. 1. Argentinossauros. Esse dinossauro foi descoberto, como o próprio nome indica, na Argentina. Ele viveu há 97 milhões de anos atrás no período Cretáceo. Atingia um comprimento de 33 metros e uma altura de quase 17 metros, com 70 toneladas. É o dinossauro mais pesado já encontrado. Uma única vértebra sua encontrada tinha cerca de 1,60 m de altura e uma espessura de 1,28 m. O argentinossauro se alimentava de palmeiras altas, muitas das quais sobrevivem até hoje. Se você pensou que o top tinha acabado, preste atenção no que vem a seguir. Em 1878, um escavador encontrou uma vértebra de mais de 1,5 m de comprimento, que ao chegar nas mãos do paleontólogo Edward Dinkler Koch, foi catalogado como parte do esqueleto de uma nova espécie, o Amphicoelias. Ele determinou que o osso tinha na verdade quase 2 metros de altura e pertencia a um herbívoro de pescoço longo
que viveu há 150 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, na América do Norte, que media 60 metros de comprimento e pesava 120 toneladas. No entanto, a vértebra estava em péssimas condições e acabou sendo destruída antes mesmo de ser colocada em exibição. Então, a única coisa que você tem como prova são os desenhos a partir dos estudos de Koch. Como resultado, os cientistas classificam-no como uma espécie incerta. Atualmente, algumas descobertas apontam que a vértebra é, na realidade, um fêmur mal formado, e muitos pensam que seriam ossos de diplodocus. Bônus! Para além dos dinossauros, haviam outros animais enormes que rondavam a Terra. Um deles, que habitavam nossas terras, é a preguiça gigante. As preguiças gigantes ou preguiças terrícolas são um grupo de mamíferos pré-históricos que habitaram as Américas. Ela apareceu há 17 milhões de anos nas Américas do Sul e do Norte. Chegava a pesar 4 toneladas e tinham 6 metros de comprimento. As garras eram essenciais para apanhar folhas, base da dieta das preguiças, que conseguiam se alimentar dos arbustos rasteiros até as árvores mais altas devido à altura avantajada. O lábio superior e a língua tinham um formato próprio para agarrar a vegetação. Já os dentes sugerem que eram adaptados para vegetais duros ou fibrosos. Ao contrário dos dinossauros que foram extintos há milhares de anos, esses animais estão muito mais próximos de nós do que você pode imaginar. Em 1834, o paleontólogo dinamarquês Peter Wimlund encontrou o fóssil de uma preguiça gigante em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, datada em cerca de apenas 9.000 anos atrás. Outros animais enormes habitavam nossas terras. Além de preguiças e dinossauros, tínhamos também o tigre dente de sabre. Esse antepassado dos felinos de hoje em dia vivia em toda a América por volta de 4.000 anos atrás. Eles tinham em média 2,5 metros de comprimento e 1,5 metros de altura e pesavam até 350 quilos. Haviam também anfíbios enormes, como é o caso do Prionossuchus. Membros dessa espécie foram os maiores anfíbios que já existiram, com tamanho estimado de 6 metros. Eles viveram há 270 milhões de anos, no que viria a ser a região nordeste brasileiro. Existem ainda muitas coisas para descobrir, então fique ligado no nosso canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou desses gigantes. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!